eu vou falar sobre o contexto histórico. Após a independência política do Brasil, os escritores românticos pararam de idealizar a figura do índio como modelo de brasilidade. Agora, o ser brasileiro não se encontra mais nas florestas, mas sim nas cantigas do povo, na fazenda e até mesmo na corte. Em seus romances regionalistas, José de Alencar tenta caracterizar melhor os grupos sociais do Brasil do século XIX, tentando detalhar alguns aspectos culturais. Dessa forma, em Tio, vemos os costumes, festas e comemorações dos negros. Essa vivacidade da vida no campo contrasta diretamente com o abandono e a marginalização que sofrem esse povo. A ação de Tio ocorre na fazenda das Palmas, localizada na região de Campinas, interior de São Paulo, e transcorre temporariamente em 1826. As personagens de Tio são arquetipos da sociedade brasileira do século XIX, como os escravos, os aritocratas, o povo pobre. A sociedade da época era estruturada basicamente em duas camadas sociais. De um lado, os aristocratas, grandes latifundiários, e de outro lado estavam os escravos e a gente humilde do campo. Tanto na região rural, onde se passava o romance, quanto nas grandes cidades, quase não há classe média. Vou falar também um pouco da linguagem. É um romance regionalista e a narrativa não segue ordem cronológica, porque os acontecimentos referentes ao presente da história precisam do passado para encontrar esclarecimento. Há interrupções e retomadas de fatos anteriores para chamar a atenção do leitor. Sofreu muita crítica por empregar linguagem que se aproxima da fala brasileira. Costuma usar, portanto, expressões como sim, há e sou. Fugia um pouco das regras gramaticais vigentes da época, porque tentava construir uma identidade nacional. Há a presença de simbolismo, como o amanhecer no começo do livro, associado à juventude dos personagens principais. Do entardecer ao final, representação do fim que leva aberta. Eu vou falar sobre as informações básicas e a estrutura do livro Tio. Então, o autor é o José de Alencar e o livro foi publicado em 1872. E o gênero da história é o romance, que não é a principal coisa que acontece na história, mas o romance ele ainda está presente, por mais que ele tenha mistério, tenha muitas as relações da sociedade e os personagens. O gênero é caracterizado como romance. O narrador, ele é um narrador onisciente em terceira pessoa, ou seja, o narrador, ele sabe de todos os pensamentos e todos os planos dos personagens, mas ele não entra na história para participar. E a linguagem, ela é linear e cronológica, embora o livro ele seja dividido em duas partes, que no caso, a primeira parte, ela fala mais sobre as características e o papel dos personagens na história. E a segunda parte, ela é mais fluida, porque apresenta realmente a narrativa e deixa você muito mais instigado para ver o que vai acontecer no final do livro. E, além disso, o livro ele é caracterizado por uma linguagem um pouco difícil, porque tem algumas palavras que a gente não é acostumado a usar no dia a dia, mas isso não impede que a leitura seja entendida de uma forma simples e que fique chato. Além disso, a escola literária que o livro é apresentado é o romance regionalista, embora o romance ele não seja a principal situação da história. E eu também fiquei com a parte de fazer a contextualização, que eu escolhi um filme para caracterizar a história, que no caso a história ela acontece no interior de São Paulo, e é bem visível no livro a situação dos senhores nessa fazenda do interior. É muito visível a situação dos senhores e dos escravos nessa região. E também na história é apresentado algumas situações de violência, algumas situações de doença mental
de crimes, de abusos e também de várias demonstrações de amizade, além do romance, que embora não seja entre a protagonista do livro, ainda é um romance. Outra contextualização que eu quis apresentar é a música Drão, do Gilberto Gil, que a letra fala sobre um amor que, mesmo depois de separados, eles ainda continuam tendo um afeto um pelo outro. E isso é representado no livro pelo casal Linda e Miguel, porque eles são de classes diferentes. A Linda, ela é de uma família que tem mais dinheiro e o Miguel, ele é pobre. E a família de Linda não aceita o Miguel, não aceita o relacionamento deles, porque o Miguel, ele não tem condição financeira o suficiente para se igualar à vida de Linda. Então, eles não podem viver esse romance, mesmo eles se amando, porque as suas classes sociais são diferentes. E a contextualização que eu escolhi foi a novela Escrava Mãe, produzida pela Record, e ela foca muito mais na vida da fazenda e da escravidão na época de 1800, mas ela também consegue retratar muito bem as partes do livro que falam sobre a vida dos personagens na fazenda e no século XIX, que eles ainda, os senhores, eles ainda tinham os escravos e tinha essa divisão entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres, que no caso eram os escravos, que moravam ali na fazenda e serviam os senhores. E aí agora eu coloquei algumas imagens dessa novela e alguns trechos que retratam um pouco dessa vida na fazenda, junto com os senhores e os escravos e a sua rotina. Um pouquinho sobre os personagens. Bom, a história ela irá falar sobre Bezita, Luiz Galvão, João Fera e Ribeiro. Bom, nós podemos falar que esses quatro eles são a semente do livro e eles que vão ocasionar todo o conflito que vai acontecer no livro. Bom, a Bezita, ela é uma menina muito pobre, mas ela é a menina mais bonita que tem na região, visto que ela vai ser disputada por dois irmãos de criação. Um é o Luiz Galvão, um jovem muito bonito, um fazendeiro muito rico, e o outro é o seu irmão de criação, o João Fera. O João Fera ele já é mais pobre, ele já é mais humilde e boba nem nada, né? Ela vai se apaixonar pelo fazendeiro rico e bonitão. E diante disso, né, o conflito tá formado porque o Luiz Galvão ele não pode jamais se apaixonar por uma menina pobre. Aí acontece todo um contexto, né, porque eles não podem ficar juntos, aí envolve o pai dela, enfim. E entra na história o Ribeiro, o moço muito rico também, que eles se apaixonam e o pai dela, muito autoritário, aprova o relacionamento. Bom, no decorrer da história, a Benita ela tem uma filha que se chama Berta. A Berta ela é uma menina muito carismática, muito inteligente, muito amorosa, enfim. E todos os meninos da região eram apaixonados por Berta. Ao longo da história, a Benita ela é morta, né? Ela é assassinada. E quem acaba cuidando de Berta são Tudi e Miguel. Eles são pessoas muito amorosas, muito carismáticas. Eles educaram muito bem Berta e eles deram uma excelente criação para ela. A Berta ela é uma menina que ela ama, ela adora ajudar as pessoas e vai aparecer na história um menino chamado Brás. Ele tem um problema mental e a Berta ajuda muito ele, ajuda ele a ler, a escrever, ensina o alfabeto e esse menino ele gosta muito da Berta. Esse foi o perfil físico, social e psicológico dos personagens.